Então, aula gravando a partir de agora. Pessoal, então na aula passada, eu falei para vocês sobre a formação de um grupo de blocos econômicos, né, ao longo da história, que acabaram dando origem à União Europeia, né? E aí eu pedi para vocês fazerem esses 3 exercícios que vai focar mais no que é globalização e bloco econômico. Fala da formação da União Europeia em si, né? Fala aqui de globalização e também de bloco econômico, beleza? Então, só para ter uma lembrança do que é globalização e tudo mais, eu comentei com vocês que a globalização é a troca, né? A intensificação de trocas de mercadorias, de capital, de informações, o fluxo de pessoas circulando de um local para o outro, né? E a partir dos anos 80, graças às tecnologias, que esse fluxo começou a ser bem intenso, né? Um dos fatores que contribuem para a globalização, eu comentei com vocês que foram as multinacionais, né? Que elas começaram a se espalhar para o mundo inteiro, ok? Então, sobre essas duas questões relacionadas à globalização, temos o exercício 1. Olha o enunciado do exercício 1, página 72. Analise a seguinte situação. Em um final de semana, um adolescente brasileiro checa em seu smartphone se os amigos deixaram alguma mensagem no Facebook ou no WhatsApp. A turma combina de ir ao cinema assistir o filme da Marvel, mas antes de se encontrar no McDonald's para lanchar e tomar uma Coca-Cola. Aí vem a questão. Qual a relação entre o final de semana desse adolescente e do processo de globalização? Todo mundo concorda que a situação colocada, todo mundo pode vivenciar? A gente pode mandar uma mensagem no grupo, gente, ó, tal dia vamos marcar de ir no cinema, a gente passa no Chiquinho, a gente passa lá no Subway, antes de ir, compra uma Coca e vai ver o filme, beleza? Certo? Beleza, Então, todo mundo pode vivenciar uma situação dessa retratada no enunciado 1. A gente pega o celular, checa as mensagens do Facebook, WhatsApp e vai ver um filme estrangeiro, um filme da Marvel, né? Então, qual que é a relação desse final de semana que nós poderíamos vivenciar com a globalização? O que tem a ver? Que coisas tiveram nesse final de semana que tem a ver com globalização? Alguém se prontifica a falar? As empresas, tipo McDonald's, a Coca-Cola e a Marvel, são tudo empresas internacionais. Isso, perfeito. Como que dá o nome para essas empresas multinacionais? É a Letícia que está falando? Uhum. Qual que é o nome que a gente dá para essas empresas, Letícia? Peraí que eu esqueci. É o Leonardo. Multinacionais. Multinacionais, isso mesmo, né? Então, por exemplo, esse final de semana ela vai acabar falando de multinacionais que chegaram até o Brasil. O que mais que estão falando além das multinacionais? O que está relacionado à globalização que esse adolescente acabou fazendo? Bia. Fez quando ele pegou o telefone O dele? celular. Isso. O que ele fez lá no celular? Trocar mensagens, trocar informações. Essa não é uma das coisas que a gente vê como um dos pilares dentro da globalização, né? O maior troca de informação, de cultura. Então, quando ele abre o celular para ver o que foi combinado com os seus colegas pelo Facebook ou pelo WhatsApp, isso não é uma troca de informação, troca de mensagens, né? Então, qual a relação entre o final de semana desse adolescente e o processo de globalização? Então é o seguinte, a troca de informações por meio de aplicativos de celular, né? Ele conseguiu fazer aí um programa no seu final de semana, consumindo produtos de multinacionais. Todo mundo conseguiu fazer essa relação? Bia. Sim? Pois não, fala. Tem alguma coisa a ver com o smartphone dele também? Porque isso não seria um produto internacional? Aqui a gente não pode falar que é um produto internacional porque não fala a marca. Por exemplo, o Brasil tem uma marca nacional de smartphones que se chama Alcatel, tá?
Tudo bem? Sério, Sim. é uma marca nacional. A Alcatel, se alguém tiver um telefone desse em casa, é uma marca nacional, tá? Nossa, acho que eu nunca vi essa marca. Depois vocês pesquisam lá no Google alguns modelos, né? Só que, por exemplo, Samsung, iPhone, Motorola, Nokia e assim por diante são marcas internacionais, tá? Então, aqui a gente não pode afirmar que o aparelho também é de uma multinacional. O que a gente pode relacionar a palavra smartphone com a globalização? O uso dessa palavra no nosso dia a dia, não é? Então, smartphone é uma palavra do português, da língua portuguesa? Não, veio do inglês, né? Mas que todos nós utilizamos no nosso dia a dia sem problema algum. Todo mundo entende o que é, né? Então, basicamente, nós temos um vocabulário estrangeiro que acabou sendo incorporado à língua portuguesa, certo? Tudo bem? Então, eu não posso falar do telefone, sim da palavra smartphone, certo? Que é uma palavra estrangeira que, por conta da disseminação da informação, do próprio aparelho, que ela se popularizou. A mesma coisa que eu falar, ok, o mouse do computador, né? Notebook, são palavras que foram incorporadas ao nosso dia a dia, ao nosso vocabulário. Beleza? Gente, isso é fácil, não é? Quando a gente voltar às nossas aulas, eu posso colocar um exercício em uma atividade, alguma prova, não sei como é que as coisas vão caminhar daqui para frente, bem semelhante à atividade 1, ok? Número 2. Quais são os principais agentes da globalização econômica? E comente a sua atuação no contexto da globalização. Então, para que a globalização aconteça, a gente tem 3 tipos de coisas agindo muito forte, facilitando que ela aconteça. Quais são as coisas que a gente viu, as 3 coisas que mais contribuem para a globalização? Primeiro, que a gente viu, que a gente falou antes daquelas marcas, empresas são chamadas de multinacionais, as multinacionais. Certo? Depois, eu comentei que existem algumas organizações supranacionais. Lembra do FMI, do Banco Mundial? Lembra deles? Então, a gente viu 2 até agora, né? Que eu acabei de falar. Então, as multinacionais, elas super ajudam a globalização, porque elas vão divulgando marcas por diversas partes do mundo. Esses organismos ou organizações supranacionais, certo? Porque elas vão controlar economias de vários países ao redor do nosso planeta. E o terceiro, que a gente viu nas 2 últimas aulas, que são os blocos econômicos, certo? Então, quais são os principais agentes da globalização econômica? E comente a sua atuação no contexto da globalização. Então, as multinacionais, elas vão ampliar a rede de consumidores dos seus produtos, não é? Depois, os blocos econômicos vão fortalecer as alianças entre os países para o desenvolvimento econômico e as organizações supranacionais vão regular as atividades econômicas entre os países, certo? Então, vocês têm que saber quais que são os 3 tipos de agentes que mais contribuem para a globalização, o que cada um faz, certo? Todo mundo acertou essa? Então eu vou seguir para o 3. Bia, Fala, é Ana. organização supranacional? Isso, organizações supranacionais, entendeu? No plural. Supra ou supre? Supra, com A, Supra. certo? São essas 3 coisas. As multinacionais, as organizações supranacionais e os blocos econômicos, tá? São os 3 fatores que mais contribuem para que a globalização se intensifique cada vez mais, certo? Vamos lá para a questão número 3. Então, vamos lá, Partindo dos princípios neoliberais de livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais, além da união econômico-monetária e da eliminação das tarifas alfandegárias, os blocos foram criados com o objetivo de fortalecer o sistema capitalista. E ao contrário do que se possa imaginar, a criação dos blocos econômicos regionais não é um processo oposto à globalização. Então, olha só,
De que maneira os blocos econômicos fortalecem o sistema capitalista? Como que vocês acham que os blocos econômicos vão ajudar o capitalismo? Alguém consegue me dizer, imaginar como que um bloco econômico vai ajudar o capitalismo? Hein? Ninguém? Ó, lembra que eu comentei com vocês que o bloco econômico ele é formado de acordos econômicos entre países, né? Então, os países vão fazer acordos que vão beneficiar todos eles, não é mesmo? Então, se eu vou fazer um acordo econômico, eu vou enriquecer, não é? Esse acordo visa o meu crescimento econômico. Então, como que um bloco econômico fortalece o sistema capitalista? Contribuindo para que haja mais competitividade, mais lucro entre os países, certo? Isso não são objetivos do capitalismo? Lembra lá quando a gente estava nas aulas presenciais que eu passei as características do capitalismo e do socialismo? Uma das características do capitalismo não é o lucro individual, não é? Então, por exemplo, se eu vendo garrafinhas de água, pouco me importa se meu concorrente está ganhando ou não, desde que eu lucre, isso é o que me importa, né? Então, de que maneira os blocos econômicos fortalecem o sistema capitalista? Aumentando a competitividade entre os países e elevando a lucratividade deles, certo? Aumentando. A lucratividade deles. Beleza? Tudo bem? Aí lá no texto, falou no finalzinho dele o seguinte: e ao contrário do que se possa imaginar, a criação de blocos econômicos regionais não é um processo oposto à globalização. Aí vem para nós a letra B perguntando o seguinte: estamos na página 72, letra B do número 3. Certo? Então, ó, o que leva a imaginar que a criação de um bloco econômico pode ser oposto à globalização? Então, ó, pela globalização, a gente tende a imaginar que os países todos estão integrados por meio dos meios de transportes, de comunicação e tudo mais. Por que formar um bloco econômico poderia ser algo oposto à globalização? Será que eu conseguiria pensar nisso? Sim ou não? Vamos, gente, conversa comigo. Ou vocês só logaram aí e foram dormir de novo? Tem ninguém aí assistindo a minha aula? Quero que vocês participem comigo. Olha a pergunta. Bia, qual que é a pergunta? Olha a pergunta. Criar um bloco econômico impede o desenvolvimento da globalização? Sim ou não? Sim ou não? Eu acho que não. Não, acho que não. Ah, não sei. Por que não? Porque ela faz uma aliança entre os países, então é para os países ficarem unidos e não separados com o bloco econômico. Isso, tem a ver com isso mesmo. Porque quando eu crio um bloco econômico, não, vamos imaginar que um bloco econômico tenha 5 países. Não quer dizer que esses 5 países só vão poder se comunicar entre si. Não quer dizer que as mercadorias vão poder ser comercializadas apenas entre eles. Por exemplo, se o Brasil faz parte desse bloco econômico, ele pode participar de vários outros. E mesmo que ele participe só de um bloco econômico, ele pode fazer negócios com vários outros países. Então, será que um país participar de um bloco econômico impede que ele se integre para demais países do resto do mundo? Não, né? Então, ó, o que levaria a imaginar que a criação de blocos econômicos se opõe ao processo de globalização, né? Porque a ideia de globalização leva a uma ideia de integração mundial, certo? Então, na globalização, é como se todos os países estivessem integrados. Então, a globalização leva a uma ideia de integração global, certo?
E um bloco econômico levaria a entender, entre aspas, que haveria uma integração apenas regional, tá? O que é errado, certo? Então, a globalização leva a uma integração mundial, enquanto que a criação de blocos econômicos levaria a uma integração apenas regional, certo? O que de fato é um erro. Tudo bem? Por que é um erro? Porque os países podem continuar negociando entre si e assim por diante. Tudo bem? Certo, pessoas? Ó, para a gente finalizar esse capítulo, faltam algumas coisinhas que eu vou passar para vocês agora. E os próximos exercícios, da página 73 até a 75, tá bom? E aí, esses exercícios, eu não vou fazer essa correção oral aqui com vocês, não, certo? Para esses exercícios, eu só vou colocar lá no SAS Conecta o gabarito dele. E aí, quando a gente começar a próxima aula, eu vou perguntar quais que são as dúvidas de vocês. Se houver dúvida, aí sim eu venho no exercício e tento solucionar com vocês, certo? Então, para a nossa próxima aula, que eu acho que é terça-feira, a gente vai fazer, vocês façam, por favor, até terça-feira, as páginas 73, 74 e 75. É rapidinho, é só questão de marcar X. Vai falar sobre blocos econômicos e globalização, certo? Agora, eu vou compartilhar uma tela com vocês a partir de onde nós paramos, né? Ver se vocês estão conseguindo enxergar isso aqui. Estão conseguindo enxergar essa tela que eu estou compartilhando com vocês? Ô, Bia, tá tudo escuro. Ah, não, agora foi. Apareceu? Agora eu tô enxergando. Vamos ver. Pessoal, então o último slide que eu passei para vocês foi esse aqui, né? Sobre o Brexit, né? A gente falou da formação da União Europeia e eu comentei que quando um país quer participar de um bloco econômico, não é simplesmente falar, quero participar da União Europeia. Está participando? Não é assim. Um país ele pode participar de um bloco econômico desde que todos os outros membros concordem. E, a partir do momento em que eu estou participando do bloco econômico, eu tenho total liberdade para sair desse bloco econômico, quando ele deixar de ser interessante para mim. É o caso do que a gente tem notado que tem acontecido com o Reino Unido, né? Então, o Reino Unido tem manifestado um desejo, tem criado algumas ações para abandonar a União Europeia. Então, vocês sabem que eu gosto bastante de mapa mental. Então, coloquei aqui o mapa mental extremamente prático sobre o que é esse Brexit. Então, o Brexit é uma abreviação de um termo em inglês, Britannia Exit, certo? Ou seja, a saída da União Europeia por parte do Reino Unido, tá? Então, o Reino Unido tem saído da União Europeia, ok? E aí, era para ter efetivado essa saída no dia 31 de janeiro deste ano, tá? Hoje, que dia que é? Estamos antes ou depois de 31 de janeiro? Muito depois, hoje é dia 22 de abril, não é mesmo? Então, Bia, como que está hoje, 22 de abril, bem depois de 31 de janeiro, né? Ainda o Reino Unido não saiu efetivamente da União Europeia, tá? Por questões de negociação, já que eu vou falar para vocês o que isso implica. Então, beleza, Bia. Então, a gente tem que entender que o Brexit quer dizer saída do Reino Unido da União Europeia. Mas, por que o Reino Unido quer sair da União Europeia, né? Desse bloco econômico aqui, sendo um dos primeiros fundadores desse bloco, né? Primeiro, aqueles que defendem o Brexit dizem que aqueles indivíduos que são tipicamente britânicos, eles não aceitam pessoas que sejam de fora do Reino Unido ocupando vagas de emprego que deveriam ser ocupadas por britânicos. Olha que visão bastante xenófoba, né? Preconceituosa. Então, eles querem que exista uma lei muito forte
contra a imigração. Então, eles acham que participando da União Europeia, pessoas da União Europeia como um todo e de outros países de fora da União Europeia tenham mais facilidade de entrar no Reino Unido e ocupar vagas de emprego que deveriam ser ocupados apenas por britânicos, tá? Então, eles defendem que todas as áreas de emprego do Reino Unido devem ser ocupadas por pessoas dessa área, ok? Lá do Reino Unido. Beleza. Outro motivo diz que o seguinte, que a população do Reino Unido diz que tudo o que tem sido adotado como medida econômica pela União Europeia não tem beneficiado a população como um todo. Ou seja, não tem dado o retorno financeiro que a população acreditava que resultaria. Ou seja, a população acredita que, estando fora da União Europeia, o Reino Unido prosperará mais do que participando desse bloco econômico. E um outro argumento muito utilizado, somado a esses outros dois, é que grande parte dos cidadãos britânicos, né, nunca apoiou de fato com que o Reino Unido participasse da União Europeia. Então, quando o Reino Unido participou da União Europeia, os britânicos falaram assim, vocês vão participar, colocaram a gente dentro da União Europeia, mas nós nunca quisemos isso, a gente sempre quis ficar à parte desse bloco econômico. E aí, então, esses descontentamentos com a população estrangeira ocupando postos de trabalho, as medidas econômicas não agradando a população e não identificação com o bloco, fizeram com que surgisse um sentimento que desejasse a saída britânica da União Europeia. E aí, o que acabou acontecendo? Houve um plebiscito, ou seja, uma votação, aonde quase 52% da população votou a favor da saída do Reino Unido, certo? Muita gente achava que era melhor ficar, que os benefícios seriam maiores, mas numa votação a gente sabe que a maioria vence. E nesse caso, a maioria dos votos, com grande apoio da população, o governo, né, o primeiro-ministro do Reino Unido, acabou por levar adiante essa saída do Reino Unido da União Europeia, que deveria ser efetivada até o dia 31 de janeiro de 2020, desse ano, certo? Com a saída do Reino Unido lá da União Europeia, quais que seriam as consequências? Ainda as consequências, elas são muito pequenas, né? Ainda, porque a gente não consegue mensurar. Nunca nenhum país saiu de um bloco econômico com tamanha integração como é a União Europeia. Mas o que se pode ver até agora, desde 2006, quando começou esse processo de negociação da população, de votar e tudo mais, o que acabou sendo possível mapear de consequência da saída do Reino Unido da União Europeia? Então é o seguinte, a votação aconteceu e no dia seguinte, o que aconteceu com a moeda adotada lá no Reino Unido? A libra esterlina, que é essa moeda, ela teve uma queda muito forte, ou seja, ela teve uma desvalorização. Então, a moeda britânica, ela se desvalorizou, ela está valendo mais nada no dia seguinte à votação. Da mesma forma como o dólar australiano e o dólar neozelandês, que são países que foram colônias de povoamento do Reino Unido durante o período do imperialismo, lá no século XIX, que a gente já estudou. Então, são países ainda muito ligados ao Reino Unido. Então, não só o Reino Unido, como países muito ligados a ele tiveram problemas financeiros intensos, logo que esse plebiscito saiu como favorável à saída do Reino Unido da União Europeia. Uma outra consequência que a gente já pode medir é que a Bolsa de Valores e o mercado imobiliário, né, aqui é imobiliário, sofreram uma forte queda naquela semana. Então, a Bolsa de Valor, que vai negociar os valores das ações das empresas, elas tiveram um preço muito baixo, começou a cair o valor da Bolsa de Valor do mercado imobiliário, certo? Então, os juros
fez com que houvesse, né, uma queda muito grande para tentar compensar essa queda da Bolsa de Valor. Ou seja, Reino Unido acabou entrando numa crise momentânea nesse momento, tá? Por conta dessa saída. E uma outra consequência é que a União Europeia perderia muita contribuição com os impostos do Reino Unido. O Reino Unido, pessoal, a gente tem um dos principais países do Reino Unido, que é a Inglaterra, né? A Inglaterra é um dos países mais ricos do mundo, um dos mais ricos da Europa, certo? Se o Reino Unido sai da União Europeia, o que acontece? A União Europeia vai perder muito de imposto que o Reino Unido pode oferecer, tá bom? Então, isso que é o Brexit. Bia, só existe a União Europeia como bloco econômico? Não, existem diversos outros. Vou passar bem rápido agora para vocês verem quais que são. Então, nós temos um bloco econômico chamado de APEC, que traduzindo do inglês para o português, fica assim, ó, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, tá? Ele é um bloco econômico com características de zona de preferência tarifária, ou seja, entre os países membros eu vou reduzir os impostos, tá? Ele foi criado em 1989 e tem esses membros aqui, certo? 89 são esses verdinhos e ao longo do tempo foram acrescentados outros, certo? Então, queria que vocês prestassem atenção nesse país aqui, Estados Unidos, que depois a gente vai falar dele, tá? Então, a APEC é um tipo de bloco econômico de zona de preferência tarifária, ok? Tem um outro tipo de bloco econômico chamado de ASEAN, tá? Associação das Nações do Sudeste Asiático. Ele é um bloco econômico com características de zona de livre comércio, tá? Ou seja, além de reduzir os impostos, eu posso o quê? Eliminar esses impostos, tá? Então, criado em 1967, vai pegar aqui os países do Sudeste Asiático, esses aqui, para fazer essa zona de livre comércio. Como é que chama esse bloco? ASEAN, que é o símbolo desse bloco econômico, tá? Bia, Oi. como assim zona e livre comércio? A D, faltou o Dzinho aqui, zona de livre comércio. Certo? Como assim? A zona de livre comércio é aquela região em que, nesse tipo de bloco econômico, eu posso reduzir e eliminar as tarifas alfandegárias. Lembra dos tipos de blocos econômicos? Então, ó, quando eu falei da APEC, um tipo de bloco econômico que a APEC é a zona de preferência tarifária. Ou seja, entre os países membros, eu tenho uma redução dos impostos quando eu vou comprar, certo? Na zona de livre comércio, eu tenho uma redução ou posso eliminar os impostos, tá? Então, entre a negociação desses países todos aqui, eu posso, quando eu for vender meu produto, eliminar os impostos ou reduzir os impostos. Entre E esses países taxas membros aqui. alfandegárias são impostos, Bia? Impostos, exato. Obrigada. Outro tipo de bloco econômico, deixa eu diminuir aqui a telinha para vocês conseguirem enxergar. É um grupo chamado, um bloco chamado CELAC, tá? Ele tem características de cooperação econômica, ele é uma zona de preferência tarifária, ou seja, só tem uma redução de impostos, tá? Vai pegar todos os países da América, basicamente, exceto Canadá, Estados Unidos e Guiana Francesa, certo? Tudo bem? Então, é uma zona de preferência tarifária, ou seja, vai ter uma redução de impostos, tá? O objetivo é uma cooperação econômica entre eles. Então, a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. Aí deixa de fora Canadá, Estados Unidos e Guiana Francesa. Criado em 2010, é um grande bloco econômico, né? Temos um outro chamado CAN, a Comunidade Andina. Tem esse símbolo aqui, ó, bem legal. Ele já tem características de zona de livre comércio, ou seja, tem a redução ou eliminação dos impostos. Ele foi criado em 1969 com essa característica de ser uma zona de livre comércio. Só que no ano de 1994, esses países aqui, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, decidiram aumentar o tipo de acordo que eles tinham. Então, eles passaram a ser uma união aduaneira, certo? Então, eles podem, a partir de 1994,
ter a livre circulação ter a tarifa alfandegária, ter a taxa externa comum, a tarifa externa comum, podem ter a livre circulação de pessoas entre esses países, tá? Quais são os países membros? Bolívia, Colômbia, Peru e Equador. Só que tem alguns países que são associados. O que são países associados? São países que vão participar desse bloco econômico, só que não têm poder de voto. Então, por exemplo, vamos fazer uma reunião para ver se a gente quer mudar de união aduaneira para União Econômica Monetária, por exemplo, certo? Quem é que vai poder votar se vai transformar União Aduaneira em União Econômica e Monetária? Apenas Bolívia, Colômbia, Peru e Equador. Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, que são países associados, não votam, certo? Mas eles se beneficiam daquilo que foi posto nessa votação, nessas reuniões, tá? Bia, por que eles não votam? Porque esses países aqui, os países membros, eles foram os criadores e não aceitaram esses países como membros, apenas como associados. Por quê? E qual Existem que é a diferença países entre como o membro e Brasil, associado? que eu acabei de falar. Porque Brasil e Argentina, por exemplo, se comparado com todos esses outros, são países muito mais ricos, mais poderosos. Então, se eles aceitarem, por exemplo, que Brasil e Argentina votem, pode ser que os votos de Brasil e Argentina beneficiem apenas Brasil e Argentina e não beneficiem os países membros de fato. Então, o país associado, ele vai receber todos os benefícios do bloco econômico, mas não tem direito a voto, tá? Porque o bloco econômico é para fortalecer esses aqui principalmente, tá? Entendi, Bia. Beleza. Então, a gente tem um outro tipo de bloco econômico chamado de ALAGE, Associação Latino-Americana de Integração. Vai pegar todos esses países que estão aqui em roxinho, é também uma zona de preferência tarifária, ou seja, tem uma redução do processo de cobrança de impostos, tá? E essa zona de preferência tarifária tem o objetivo de desenvolver a economia e a qualidade de vida das pessoas que habitam esses países aqui. E no ano de 1980, a Nicarágua foi criado no ano de 1980, e hoje a Nicarágua está em processo de adesão. Então, os países estão aí estudando se a Nicarágua vai ser uma boa adesão para esse bloco econômico ou não. O que é adesão, Bia? Participação, adoção. Tá? Entendi. Temos um outro bloco que participa esses todos os países aqui em vermelho, chamado de ALBA, Aliança Bolivariana para as Américas, tá? É um bloco também que tem características de preferência tarifária, ou seja, tem uma redução dos impostos. O símbolo do bloco econômico é esse aqui, tá? Tem o objetivo basicamente de integração social, política e econômica entre os membros, tá? Foi criado em 2004 apenas com Venezuela, Cuba e Bolívia, tá? Depois foram aceitos outros, quais? Nicarágua, Dominica, Equador, Antigua e Barbuda, São Vicente e Granadinas, tá? São esses países aqui, tudo bem? Então, também uma zona de preferência tarifária. Pessoal, vai ficar faltando para eu falar com vocês sobre o Mercosul e sobre o NAFTA, tudo bem? Que são dois blocos econômicos importantes. O Mercosul, porque é o principal bloco econômico que o Brasil participa, e o NAFTA, porque tem o país mais rico do mundo, né? Estados Unidos pertencentes. Tudo bem? Então, como daria tempo de eu falar se eu não tivesse ficado aqueles 5 minutos esperando a turma, ok? Então, vou colocar lá no site do SAS Conecta a tarefa, tudo bem, para vocês fazerem, da 73 adiante, e espero que vocês todos estejam bem, tá? Para nossa aula, essa tarefa, terça-feira, tá bom? Beijos, fica com Deus, faltam 10 segundos para a aula acabar. Se alguém tiver alguma dúvida, me chama lá no privado, tudo bem? Tá bom, tchau, Bia. Tchau, gente. Amém. Tô morrendo de saudade. Tchau, Bia. Tchauzinho, Tchau, beijo. Letícia. Tchau. Tchau, Letícia.